Seja bem-vindo, meu amigo, meu irmão, a mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Estaremos estudando nesse quarto trimestre Jesus, a vida e obra. Quem escreveu esta lição, que agora são vários autores, né? Então, quem escreveu dessa semana é o pastor Elierme Mantaia. E nós vamos, como nós fizemos a biografia de todos eles, mas como nós estamos estudando a vida do pastor Elierme Mantaia, casado com Georgina Oliveira Mantaia, pai de Elierme Mantaia Júnior e Juliana de Oliveira Mantaia. Ele escreveu a lição 2, que nós vamos estudar, e a próxima lição, a lição 3. E o título dessa lição, dessa semana, é Palavras Marcantes. O texto base se encontra em João 7:46, versículo 46. E responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. E também o Marcos 1:22. E maravilhados da sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então, meu irmão, nós vamos estudar palavras marcantes. Já lemos o texto base, né? E agora nós vamos fazer fazer oração agora, agradecendo a Deus por mais este momento de estudo. Oremos. Pai querido, amado Deus, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, pela qual nós invocamos teu santo nome, desde agora para todos sempre. Primeiramente te louvando, bendizendo teu nome, agradecendo, Senhor, pelas providências que o Senhor tem derramado nas nossas vidas e pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Um Deus generoso, compassivo, longânimo, para nos perdoar de todas as coisas, a fim que o homem venha se arrepender dos seus pecados e se converter dos seus maus caminhos. Obrigado, Deus, por mais este estudo, que esse estudo sirva de alimento para nossas almas e edificação da sua igreja. Eu agradeço por todos os inscritos do nosso canal e os novos inscritos que estão participando conosco nessa hora desse estudo, ó Deus. Que o Senhor possa nos capacitar a cada dia, nos instruir no caminho que devemos andar. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, palavras marcantes. O estudo começa assim. Todos nós podemos lembrar daquele professor, o professor especial, que disse que fez algo e impactou nossas vidas. No olhar para trás com gratidão e ver a diferença que fez em nossas vidas. Realmente, né? Sempre estão lembrando dos professores das séries primárias, né? Lembramos com carinho, aqui está falando especialmente da sua professora, né? Dona Nara, minha professora no Colégio Dorval Ferreira da Cunha. Ela por muitas vezes deu aulas extras para podermos fazer o exame admissional nos colégios Henrique Lage ou Liceu Nilo Peçanha, no qual foi aprovado pela graça de Deus e ajuda dela. Que Deus possa abençoar, né? Essa Dona Nara, professora, na qual foi aprovado pela graça de Deus. Grandes mestres vieram e se foram ao longo dos tempos, homens e mulheres que demonstraram profundo conhecimento na sua área de atuação. O mundo teve seus grandes professores, homens de intelecto gigante, extensa pesquisa, homens cujas palavras estimularam o pensamento e abriram a visão
dos vastos campos do conhecimento. Jesus é o mestre por excelência. Graças a Deus, né? Ele tocou a alma das pessoas, estimulou com gentileza os que não tinham esperança e marcou com suas palavras a vida das pessoas. É o mestre dos mestres. Jesus é o mestre dos mestres, né? E a sua inteligência, né? Como ele diz, veio do Pai, né? O Pai que ensinou todas as coisas. E nós temos esse conhecimento através de Jesus Cristo. Quão bom seria se as pessoas meditassem sempre nas palavras de Jesus, que são palavras sábias, palavras eternas, palavras edificantes, né? Então nós vamos ver porque tinha poder. Marcos 1, 22, nós lemos, né? Marcos 1, 22. As palavras de Jesus tinham poder por quê? Porque eram verdadeiras. Palavras só têm poder porque elas são genuínas, verdadeiras. Quando você vê uma pessoa falando uma coisa e fazendo outra coisa, você sente logo que aquilo não é sincero, não tem verdade ali. Mas Jesus não, Jesus falava e praticava, isso era a diferença. E ele disse assim, maravilhosa a sua doutrina, as pessoas, né, testemunhando dele, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Certamente os escribas falavam por falar, só ter conhecimento, mas experiência mesmo não tinha. Jesus tinha essa experiência, porque tinha poder. Todas as vezes que Jesus falava, ninguém ficava indiferente. Mesmo aqueles que não acreditavam que ele era o Messias, ficavam atônitos com as suas palavras. Os soldados perplexos exclamaram, jamais alguém falou como este homem. João 7, 46, também está num texto básico aqui, né? Então, irmãos, nós percebemos que Jesus ele tinha um discurso diferente daqueles que vieram antes deles. E os fariseus ficaram irados, pois até mesmo os guardas foram impactados pelas marcantes palavras de Jesus. Mas o que é necessário para compreendermos o efeito das suas palavras sobre as pessoas? Como entender o fascínio provocado em todos quantos ouviam? Até mesmo um mestre da lei procurou Jesus para entender. Nicodemos deixa isso claro quando afirma, Rabi, quer dizer mestre, né? Bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Ele reconhecia que Jesus era enviado de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, os sinais seguiam a Jesus porque para dar demonstração que ele era enviado, né? Por isso as maravilhas, né? Sinais e maravilhas. Todo homem judeu comparecia à sinagoga no sábado para ouvir sobre a lei. Jesus foi à sinagoga no sábado, não como um judeu comum. Ele foi ensinar sua doutrina, que não era meras repetições escritas da lei, como faziam os fariseus. Então, ali na sinagoga, todos os sábados, eles pegavam o pergaminho, tem até uma passagem bíblica, né, que dá uma oportunidade de Jesus de falar alguma coisa. Jesus levanta e fala, né, hoje se cumpriu as escrituras. E todos ficaram perplexos. Mas esse é o Messias, né? Então, irmãos, nós vemos que, apesar que eles conheciam muito a lei, estudavam muito a lei, mas nada daquilo parecia que entrava no coração deles, nada tinha feito. Parece que eles faziam mecanicamente, né? Igual muitas pessoas hoje leem a palavra mecanicamente, não acreditando que Jesus um dia retornará e buscará a sua igreja e levará para si, né? Muitos já têm Jesus como tardia. Nós já demos esse estudo aqui algumas vezes. Jesus tinha grande zelo e ardor pelas coisas do Pai, razão pela qual ensinava com autoridade. Seus ensinos vinham diretamente de Deus, o Pai. João 14, 49. Vamos seguir aqui mais um pouquinho na palavra de Deus. João 14. Vamos trabalhar aqui. João 14, 49. Olha só o que diz, né? João 14, 49. Olha. João 12, 49. Perdão. João 12, 49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, e ele me deu
mandamento sobre o que ele de dizer e sobre o que ele de falar. Então, Jesus foi instruído diretamente do Pai, né? Todos aqueles ensinamentos que tinha não foi invalidado, mas vamos dizer assim, Jesus falou uma linguagem mais simples para o povo entender que ele estava sendo enviado falar as coisas que o Pai tinha colocado no coração dele. Uma das coisas que os fariseus, eles tinham a aparência de piedade, mas não eram piedosos, né? Tinha a aparência de humildade, mas não eram os humildes. Sempre arrogantes, dizendo que sabia, como doutores da lei, né? E não é isso que faz uma pessoa crente. Uma pessoa crente tem que ter, primeiramente, a lei do amor. Os fariseus, que eu li, né? Assim, Rabi. Todo homem judeu comparecia, também já falei. Jesus compareceu e ele tinha... Se pudéssemos ouvir Jesus hoje, da mesma forma que seus discípulos, é certo que ficaríamos embevecidos contra os que ouviram suas palavras naquele tempo. Não era tão somente o que ele falava, mas como falava, né? Não era somente o que falava, mas como falava, de uma maneira simples. Jesus falava com autoridade. Ele não apenas demonstrava ter pleno conhecimento sobre tudo quanto era questionado, viu? Então, não basta você conhecer a Bíblia somente, você tem que ter experiência com Deus, você tem que ter conhecimento, mas também tem que ter vida com Cristo, né? Sobretudo, questionamento, conhecimento sobre tudo quanto era questionado, mas também tinha poder para fazer muito além das possibilidades de qualquer pessoa, né? Então, irmãos, é importante nós termos conhecimento da palavra. A palavra é vida, né? Mas também, junto com a palavra, segue a nossa vida espiritual. A Escritura atesta de várias maneiras o ofício profético de Cristo. Ele exerceu seu ministério profético com total autoridade nos seus ensinos. Então, Cristo falava com todo o poder, né? Mesmo a passagem diz, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Então, vamos aqui decorrer aqui alguns textos base, né? Para nós, assim, tá entendendo mais o que o autor está colocando. Vamos para Mateus, livro de Mateus. Mateus 7... Aqui, Mateus 7, 28 e 29. Mateus 7, 28 e 29. Diz assim, 28 e 29, né? Aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Portanto, ensinava com autoridade e não como os escribas. Jesus ensinava a Escritura de uma forma diferente, mas que eles davam entendimento que o sentimento de Cristo era real, né? E não assim, como diz assim, algo superficial. Mateus 28, vamos lá, Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. 27, 18. Chegando Jesus falou, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então foi o que eu falei, né? Deus já tinha dado a ele toda a inspiração, todo o entendimento para que ele pudesse, quando fosse questionado pelas situações, ele tivesse o que responder. Então foi uma sabedoria divina a ele, para que ele pudesse ter resposta para todas as coisas. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Jesus tinha essa autoridade, né, dada por Deus. Ele é prenúncio como profeta. Então, Jesus era considerado também um profeta. Deuteronômio, lá, vamos ver aqui, no Antigo Testamento já vinha falando de Jesus, né? Deuteronômio, lá no livro de Deuteronômio, que Moisés escreveu, um dos livros, né? Os 5 primeiros livros, que dado a autoria de Moisés. Estamos aqui. 18, 15. Diz assim: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Então Moisés era esse profeta e ali Moisés já estava dando instrução
que Deus levantaria um Messias, um libertador, profeta, né? Como ele, um libertador para falar as coisas que Deus queria realizar no meio do seu povo, cuja passagem é aplicada a Cristo. Em Atos, aí nós vamos agora lá para o Novo Testamento, né? A promessa foi feita no Antigo Testamento, mas ela se concluiu no Novo Testamento, né? Já com os evangelhos. E nós vamos aqui em Atos 3, só que a gente já perdeu um pouquinho. Perder não, investir um tempinho mais, porque a gente tem que pegar os textos, né? Atos 3, 22, 23, que diz assim: porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Esse profeta certamente era Jesus que ele estava falando. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será extirpada dentro do povo. Então, irmãos, aqui já falando no Novo Testamento, ele fala desse como profeta em Lucas 13. Lucas 13, nós vamos ver que Jesus está falando, né, dele. Lucas 13, 33. Diz assim: importa, porém, caminhar hoje, amanhã o dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Ele já está falando, né? Para que o profeta não morra fora de Jerusalém. Então, Jesus estava falando. Além disso, Jesus afirma que traz uma mensagem do Pai. Aí está em João 8. Vamos para João 8. São textos importantes, irmãos, que a gente deve ler, né? João 8. João 8, 26, 28. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou, verdadeiro, é o que tenho ouvido, isso fala ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Ele disse, pois, Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então, além de Jesus ser o profeta, ele é o eu sou. Qual era o nome que chamava, que Deus se revelou a Moisés? Eu sou, né? Então Jesus é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, né? Então diz assim, no João 12, 49 também, nós vamos ver também que ele tem esse texto também, né? Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que ele hei de falar, né? E 50, e sei que o seu mandamento é vida, portanto o que eu falo como o Pai me tem dito. Então as palavras sempre inspiradas por Deus, né? A palavra de Deus é inspirada dele. 14:10, João 14:10, fala: não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, o Pai estando nele e ele no Pai, então ele mesmo faz a obra, né? O 24, vamos aqui o 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que eu ouvi não é minha, mas do Pai que me enviou. Então Jesus sempre está falando da palavra do Pai, valorizando o Pai, obedecendo, honrando o Pai, né? Aí nós vamos ver aqui em João também 15:15, que diz: já vos não chamarei de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, a autoridade de Jesus na palavra é, primeiramente, que ele obedeceu à voz do Pai. Ele é obediente, né?
Obediente, a própria palavra mesmo diz que ele foi obediente até a morte de cruz, né? Então, irmão, nós vemos que a autoridade de Jesus é que ele obedecia também ao Pai. E nós vamos ver aqui 17, o último texto aqui de João, 17, 8. Porque lhes dei as palavras que me deste, e eles a receberam, e tenho verdadeiramente conhecido que saí de ti e creio que me enviaste. Agora o outro é 20. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que, pela sua palavra, onde creem em mim. Então, Jesus, essa aqui é a oração de Jesus pelos seus discípulos, né? Então, Jesus está falando, né, que para que eles creiam na palavra, assim como ele creu também na palavra de Deus. Ele prediz coisas futuras e nos seus ensinos com toda autoridade. Aí Mateus 24, 3, 35, Lucas 19, 41, 44, e fala com singular autoridade. Mateus 7, 29. Depois os irmãos podem ler esses textos. Suas poderosas obras serviam para autenticar sua mensagem. Em vista disso, o povo via como profeta. Aí tem vários textos aqui que os irmãos podem estudar durante essa semana, né? Mateus 21, 11, 46, Lucas 7, 16, 24, 19, João 3, 2, 4, 19, 6, 14, 7, 40 e 9, capítulo 9, 17. Então nós estudamos, irmãos, no primeiro tópico, porque tinha poder, Jesus tinha poder. E agora no segundo tópico, porque tinha autoridade. Ele tinha poder e autoridade, né? Foi-me dado todo o poder e autoridade. As palavras de Jesus marcam porque tem autoridade. Lembra do centurião? Que quando foi pedir ajuda a Jesus, ele disse, basta uma palavra, né? Que eu tenho sobre mim, um soldado, e dou uma autoridade, dou uma ordem e eles obedecem. Assim é Jesus Cristo, né? Jesus tem toda autoridade. Jesus tem autoridade sobre o quê? A natureza. Mateus, vamos ler esse versículo aqui, Mateus 8, né? Mateus 8, 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é esse? Que até os ventos e o mar lhe obedecem, né? Essa passagem aqui foi Jesus apaziguando o mar, né? Eles dormiam, Jesus dormia na ponta do barco, na proa do barco, né? E de repente surgiu aquela tempestade e eles ficaram apavorados e Jesus clamaram por socorro e Jesus repreendeu o vento e o mar, tudo se aquietou e então eles viram a autoridade de Jesus ali sobre a natureza. Os discípulos entraram em um barco e Jesus foi com eles. Em dado momento, formou-se uma forte tempestade. Os seus discípulos estavam muito assustados, com medo, e eles eram pescadores, eles estavam acostumados a enfrentar tempestade. Interessante, né? Sendo pescadores, estavam acostumados a enfrentar tempestade, mas tiveram medo. Mas esta não era uma simples garoa. De fato, as ondas inundavam o barco e eles achavam que iriam morrer. Entretanto, apesar do tempo ruim, Jesus dormia. Como pode alguém dormir debaixo de uma tempestade? Poderia ser uma pergunta legítima de alguns dos seus discípulos. Entretanto, o grito de desespero foi, Senhor, salva-nos. Jesus pergunta aos discípulos, e por que vocês estão tanto medo, homens de pequena fé? Né? Então ele se levantou, falou com a natureza e ele repreendeu o vento e o mar. Isso aí nós estamos em Mateus 8, 26. Sendo prontamente obedecido, em profunda perplexidade, perguntando, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece, né? Então, irmãos, Jesus tem essa autoridade de repreender, de fazer calar o vento, porque ele que criou essas coisas, ele que formou todas essas coisas, ele que comanda todas as coisas. E nada do que existe no mundo está sem a ordem de Deus. Deus que fez tudo, né?
Ficou muito evidente que o poder de Jesus estava muito além da compreensão daqueles discípulos. Ele só não falava palavras cumpridoras, né? Obedecia, mas ele também tinha esse algo a mais do que os discípulos, que os escribas não tinham. Ele tinha poder, porque autoridade, né, sobre essas coisas, porque até a natureza lhe obedecia. Somente Deus poderia, com tanta facilidade, dominar o mundo, né? Então, evidente que esse era o Cristo que viria, né? Que usaria de todos os meios para comprovar o homem a crer num Deus supremo, como é o nosso Deus. Autoridade sobre os demônios. Olha só. Então, enquanto caminhava pelas ruas da aldeia, até mesmo em uma sinagoga de Israel, ele se deparou com pessoas que eram escravizadas por demônio. É interessante que dentro dessas congregações tinha pessoas possuídas, mas o demônio ele se coloca ocultamente, ele não se manifesta. Mas Jesus libertou essas pessoas com grande autoridade. Ele veio espanto sobre todos e falava uns aos outros, dizendo: que palavra é essa? Que até os espíritos imundos manda ele com autoridade e poder, ele sai, né? Questionava, né? Como pode ele ter tanta autoridade assim, né? Lucas 4:36. Vou abrir esse texto aqui. Lucas 4:36. E veio espanto sobre todos. E falavam uns aos outros, dizendo: que palavra é essa? Até os espíritos imundos mandam com autoridade e poder, e eles saem, né? Então, irmão, nós vemos que as pessoas estavam espantadas porque nunca se viu tanto poder, tanta autoridade em um homem, né? Mas isso foi dado por Deus. Autoridade para curar. Além de Jesus ter essa autoridade de libertar dos demônios, ele tinha autoridade também para ensinar. Autoridade para ensinar, né? Depois que a gente vai falar. Francamente, citamos outros professores, escritores especialistas em nosso tempo, disso tudo, mas Jesus não tinha o que fazer. Mas Jesus não tinha que fazer isso. Ele falou com sua própria autoridade, porque toda autoridade no céu e na terra fora dada. Então Jesus tinha esse poder de ensinar, né? Porque toda autoridade foi dada a ele. Autoridade para curar. Jesus curava isso e era notório em todos os lugares onde passava, né? A Bíblia diz que se fosse registrar todos os milagres de Jesus, não teria caneta nem tinta nesse mundo para escrever o que Jesus fez, né? Muitas vezes curou pessoas quando as encontrava pelo caminho, quando elas procuravam onde ele estava. Vale destacar que sua bendita ação em benefício das pessoas acontecia estando elas perto ou longe. Que poder, né, irmão? Que autoridade. Há vários relatos de pessoas doentes de diversas enfermidades que tiveram um encontro com Jesus e foram curadas apenas com suas palavras. E vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Então Jesus tinha esse poder e autoridade de curar as pessoas. Longe. Esse aqui foi perto, né? Agora, exemplo de pessoas longe. Um centurião romano se dirigiu a Jesus dizendo que seu servo estava em casa muito doente. Prontamente Jesus disse que iria à sua casa para curar aquele servo. Isso aqui é a história do centurião, aquela que eu mencionei. O centurião diz não ser digno de receber Jesus em sua casa. Ele diz a Jesus que bastava uma palavra do seu servo, iria curado, e argumenta que sabe o que é dar uma ordem a ser obedecida. E ele ordenava a um dos seus soldados que fosse, ele iria, e o outro viesse, ele viria. E ele também estava sujeito às ordens. Então Jesus disse àquele centurião:
vai, assim como você creu, assim acontecerá. E aquele servo foi curado. Então Jesus tinha poder também de curar perto e longe, aonde estivesse. Jesus tem esse poder, né? Ele não tinha, ele tem ainda esse poder, porque ele é Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui que Jesus, voltando aqui, né, no estudo, Jesus tem, porque tinha poder, né? Primeiro tópico. Segundo tópico, porque tinha autoridade. Perdão. E agora, terceiro tópico, porque trazia uma esperança, né? A mensagem maior do Evangelho, irmão, não é só curar, falar, mas que nós tenhamos esperança em um mundo que está ruindo, né? Esse mundo que nós vemos aparentemente está ruindo. Jesus vai criar um novo mundo, né? Nova terra, novos céus serão criados para a salvação desses irmãos que vão morar com ele nos céus, né? A promessa que ele foi preparar lugar para cada um de nós e veria, está em João 14, né? Então, vamos falar aqui. Porque trazia esperança. Uma pobre mulher fora pega em adultério e levada até Jesus apenas para pôr Jesus à prova. Os fariseus sempre pondo Jesus à prova. Se pudesse pegar, né, vamos dizer assim, alguma pegadinha, né, pela lei, e ela estava condenada. Vai lembrar que a lei determinava que os adúlteros, homem e mulher, deveriam ser apedrejados até a morte, né? E eles só trouxeram a mulher aqui, né? Vale destacar que aqui já tinha vamos dizer assim, um preconceito sobre a mulher, né? Porém, somente a mulher fora denunciada pelo adultério. O homem com quem ela havia adulterado poderia até estar no meio daquela gente acusadora. Olha só, né? Ele poderia ser o algoz ali também com a pedra na mão, disfarçando. No entanto, Jesus não discute as questões legais. Ele apenas disse aos acusadores: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Essa é sabedoria, né, irmãos? Sabedoria. João 8, 7. Com todos saíram um após o outro, não sobrou mais ninguém para acusá-la. Então Jesus disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. A única ordem que Jesus determina para o pecador é que nós não pequemos mais, né? Não cometa os mesmos erros. Isso vale a parte do arrependimento. João 8, 10, 11. Vamos aqui, João 8, 10 e 11. E endireitando Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Né? Uma palavra de misericórdia e esperança para aquela mulher. Então Jesus, ele sempre traz uma palavra não de condenatória, mas uma palavra de esperança, de remissão de pecados, de ajuste com Deus. Na verdade, Jesus, ele não veio condenar o mundo, ele veio para salvar. Mas as pessoas preferem às vezes ser condenado, né? Infelizmente, não se arrepende dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Então resta a Jesus, a Deus, né, fazer o que tem que ser feito pela parte dele. Não existe arrependimento, então está sujeito à condenação eterna, né? Mas a esperança dele é que o homem venha se arrepender dos seus pecados, né? Agora, irmãos, finalizando o estudo dessa semana, para pensar e agir, Jesus sempre teve as palavras certas para todos os momentos. Por quê? Porque ele tinha toda a autoridade, todo o poder e a sabedoria divina. Sempre arrependeu seus ouvintes com ensinamentos profundos, né? Não era artificial, né? Porém, de forma simples. É o que eu falei, né? Jesus tinha um ensinamento simples, tanto para o letrado como para o humilde. Todo estava
à altura de Jesus. Ele tinha autoridade sobre a natureza, sobre doenças, sobre os demônios. Ele tinha poder. Nunca ninguém havia visto alguém como ele. Aliás, ninguém nunca viu como Jesus, né? Um Deus tão maravilhoso, compreensivo, perdoador, né? Como tem sido a minha maneira de falar, as minhas palavras são consoantes com as palavras de Jesus. Quando eu falo o evangelho, eu falo com autoridade, eu falo a verdade para mentira. Nossas palavras precisam ser marcantes, diferenciadas, significativas, assim como foram as palavras de Jesus, nosso amado Mestre, Salvador e Senhor. Né? É interessante que Jesus não é só Salvador, Ele é nosso Senhor, né? Nosso Mestre, nosso querido Deus. Irmãos, chegamos mais ao final de um estudo, né? Palavras marcantes, palavras de Jesus, palavra transformadora e palavra também de esperança, como o próprio estudo nos ensina, né? E a próxima lição será também com a autoria desse mesmo pastor, né? O pastor Elierme Mantaia. Eles botaram aqui Mantala, mas não é. É Mantaia. Mantaia, né? Vou botar aqui um pinguinho para Elierme Mantaia. Pastor Elierme Mantaia. Então, vamos fazer essa oração finalizando, agradecendo a todos que ficou conosco até o final desse estudo. Agradecer aos novos e antigos inscritos do nosso canal, que têm nos acompanhado, têm nos apoiado. Venha conosco, né? Nessa luta constante. Não esqueça de estar orando pela nossa nação, irmãos. Estão passando por um processo de eleição muito difícil, né? Opositores a Deus com suas propostas. Não quero aqui mencionar nenhum candidato, mesmo porque esse aqui não é candidato, não é um canal com esse objetivo, mas devemos orar. Nós somos cidadãos da terra, também cidadãos do céu, então devemos orar. Nós pagamos impostos, contribuímos com a nação, a maioria são exemplos de cristãos que sempre estão falando do bem, procurando a paz, né? Apaziguando os ânimos e falando da glória de Jesus. Vamos orar. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, a qual tem todo o poder, foi-lhe dado poder e autoridade, tanto no céu como na terra, todas as coisas estão patentes diante dos seus olhos, e por isso, Senhor, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra, e todas as coisas que os nossos olhos contemplam, ó Deus, e as belezas que o Senhor tem nos dado, com palavras verdadeiras, palavras simples, mas são palavras transformadoras que mexem com o coração profundo do ser humano, toca na alma, e por isso, Senhor, que muitas pessoas têm se rendido aos teus pés, porque reconhece e conhece em ti que tu és o Cristo, o Filho de Deus, o enviado que veio a este mundo para resgatar o que se havia perdido e salvar o que se havia perdido. Ó Pai, muito obrigado pelo Senhor ter vindo a este mundo, deixado o teu trono da glória e se tornasse como um de nós, mortais, mas também ressuscitou ao terceiro dia, dando vitória para que nós um dia possamos estar juntamente contigo, porque o Senhor mesmo prometeu que iria para o Pai, viria para nós mesmos e levaria para si, ó Deus, neste lugar que o Senhor tem preparado, aonde os olhos nunca viu e o ouvido nunca ouviram. São as coisas que o Senhor tem revelado para cada um de nós. Obrigado, Deus. Obrigado, teu Filho. Obrigado, Senhor, pela generosidade que o Senhor fez para conosco, ainda que não merecemos de nenhum dos teus benefícios, mas o Senhor é justo, bom, compassivo, misericordioso, tem perdoado, Senhor, as coisas que os homens têm feito, são tantas atrocidades, mas o Senhor tem nos dado essa esperança, que um dia estaremos contigo. São palavras de vida eterna. Muito obrigado, Deus. Obrigado mesmo. Obrigado por cada momento, cada segundo, cada gesto que o Senhor fez para conosco. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, meu irmão,
Se você tem gostado desse estudo, se esse estudo tem conseguido transformar a sua vida, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém.